Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas a comprar, chegou o noivo, e eis que as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, a parábola, o significado da palavra parábola é, no hebraico, da onde deriva essa palavra, é mashal. Mashal. Mashal em hebraico quer dizer comparação ou provérbios. Comparação ou provérbios. O Senhor Jesus, ele está em Jerusalém, há dias de ser crucificado. Ele vai trazer aqui algumas mashal, ou comparações, ou provérbios, ou para nós entendemos no português melhor, ilustrações, histórias tiradas de uma situação real, ou de uma situação simplesmente de forma ilustrativa, mas sempre para mostrar uma verdade, sempre para trazer uma lição para nós, para o ser humano, e nesse momento para o povo de Israel, aonde ele estava. Escute uma coisa, no livro de Mateus existe 21 parábolas. Todos os evangelhos, menos João, não tem parábola. Mateus, Marcos e Lucas, todos têm parábolas, menos João. Há um propósito nisso. O nosso enfoque aqui é Mateus. Mateus tem 21 parábolas. Nós vamos ao longo desse mês, e vamos entrar em janeiro também, e nós vamos estar pregando mais parábolas, para que possa trazer mais luz para a igreja. Escute uma coisa, claramente esta parábola está falando da volta do Cordeiro, da volta de Cristo. É muito importante em momentos e momentos nós estamos nos relembrando que Jesus está às portas, que Jesus vai voltar, que tudo que está acontecendo são sinais, e nós precisamos ficar atento aos sinais, porque é certo que ele vai voltar. Você pode aplaudir a ele, por favor, faça isso com alegria. Eu gosto muito de uma pergunta que a pastora Joyce Maia faz à sua plateia. A Joyce pergunta assim à sua plateia em uma ocasião: se Jesus voltasse domingo que vem pela manhã, se Jesus viesse e voltasse domingo que vem pela manhã, o que mudaria na sua vida? Ou o que você faria para mudar a sua vida? Sabendo que ele vai voltar no próximo domingo pela manhã. Eu estou supondo como ela está supondo, não é? Alguém vai dizer: o pastor disse que Jesus vai voltar domingo que vem pela manhã. Eu estou supondo como ela está supondo. E aí a resposta ela mesma dá, dizendo: nada deveria mudar. Nada deveria mudar. Se eu soubesse que Jesus voltaria domingo que vem pela manhã, eu não mudaria nada na minha vida, porque eu já estou me preparando, eu já estou fazendo o que precisa ser feito. Alguém que precisa mudar é porque ele não está caminhando corretamente. Alguém que precisa mudar o curso. Então veja, a resposta coerente seria: nada deveria ser feito, porque já estou me preparando. Então nessa manhã eu quero convidar o Templo das Nações
você que me assiste agora ao vivo, e há muita gente agora ao vivo nos acompanhando, você que está frequentando hoje esse culto, eu quero dizer a você nesta manhã, não é conversa de pregador com um livro preto na mão que é a Bíblia. É certo que Jesus vai voltar. Todos os acontecimentos narrados nesse livro tornam-se verdade e têm se cumprido. Então, queridos, você veio hoje, nesta manhã, para ouvir esta palavra, e ouça e escute. E aquilo que Jesus está dizendo é: eu estou às portas para vir buscar o meu povo e a minha igreja. Você pode aplaudir a Ele, por favor, o faça com alegria. Vamos lá. Deixe eu já elencar para você alguns personagens importantes dentro do texto, para nós irmos compreendendo o texto. Primeiro, o texto vai classificar o personagem mais importante. Quem é o personagem mais importante narrado nesse texto? Quem é? Quem? O noivo. Muito bem. O noivo é o personagem mais importante nesse texto. Nós estamos falando, minha gente, nós estamos lendo a partir de um livro que tem uma cultura por trás, que é a cultura judaica, a cultura oriental. Nós não podemos fazer essa leitura pensando no nosso contexto ocidental e na nossa cultura contemporânea, em que em um casamento o ponto das atenções, a figura máxima é a noiva, não é? Na nossa cultura a gente espera a noiva chegar, mas na cultura oriental, e essa cultura, o personagem mais importante aqui não era a noiva, mas o noivo. Então, o noivo aqui é o personagem mais importante. Segundo, as 10 virgens. O texto está aqui demonstrando 10 virgens. E pense essas 10 virgens como não 10 noivas. Muita gente faz muita enrolação e confusão nesse texto, dizendo que Jesus vai vir para essas 10 noivas, porque as 10 virgens é as 10 noivas. Não! Jesus não casa com 10 noivas. Não, essas noivas, pense, essas virgens, pense nelas como damas de honra da noiva, que estão esperando o noivo. Não pense essas virgens como noivas. Eu já vi muita gente pregando as 10 noivas, não existe no texto. É só fazer uma leitura apurada do texto, não é 10 noivas, são 10 virgens. E pense as 10 virgens como damas de honra, que estão esperando o noivo para a festa, para as bodas. Depois, é claro que de alguma forma existe a noiva, é certo, mas a noiva não está rolada aqui nesse texto, não está descrita aqui nesse texto. Pense bem nisso. É certo que o noivo é Cristo, é o primeiro personagem. Segundo, nós temos as 10 virgens, que são as damas de casamento. Aqui há muita confusão também, e alguns dividem e divergem nas opiniões. Alguns dizem que essas damas de casamento, essas 10 virgens, elas são as nações da terra, elas são a igreja, elas são as pessoas. A minha escola teológica, e é o que eu defendo, é que essas 10 virgens é a nação de Israel. E um outro dia quero falar porque defendo isso. Essas 10 virgens tipificam a nação de Israel, não a igreja, não os povos da terra. Nós vamos ver isso mais adiante, por quê? Digam amém. Nós precisamos pensar de que Jesus está prestes a ser crucificado. Ele está falando para o povo de Israel. É por isso que eu acredito que seja Israel. Segundo, nesse momento, no texto, repito, a noiva não está aqui. Não aparece a noiva. Então, quem é a noiva em si? A noiva é a igreja.
Israel não é a noiva é a igreja. Então o texto não fala da noiva, o texto fala das 10 virgens. Depois, Jesus, no capítulo 25 de Mateus, não está falando a igreja, porque a igreja não existia aqui. A igreja vai passar a ser constituída a partir do Pentecostes, a partir de Atos 2. Por isso presumo isso. Digam amém. Outra coisa importante, as 10 virgens estavam esperando o noivo. Escute, as 10 virgens esperavam o noivo. Israel, Jesus está falando para Israel, dizendo assim: vocês estão esperando o noivo, vocês estão esperando um rei. Ele veio e vocês não perceberam. Ficaram desatentos. Uma parte de vocês não acreditaram, não ficaram atentos. Então veja, Jesus está falando aqui a Israel. Digam amém. Agora escute uma coisa, para nós entendermos melhor como é que funciona o casamento desta época, nós precisamos pensar o seguinte: quando você se lembra de um texto de Gênesis 24, quando Abraão manda o seu servo Eliezer buscar uma esposa para Isaac, lembra disso? Aonde Abraão manda o Eliezer ir lá, e ele vai ver uma moça, e aquela moça é a escolhida de Isaac. Essa escolha é chamada de Shidurim. Shidurim em hebraico é escolha. Shidurim, escolha. Assim como Abraão mandou Eliezer para escolher uma noiva, escute uma coisa: Deus escolheu Israel. Deus veio sobre a nação de Israel, e a Bíblia vai enfatizar isso dizendo: entre todos os povos, Deus escolheu a nação de Israel. Mas escute uma coisa: Jesus sobre nós também fez a sua Shidurim, sua escolha. Se Deus escolheu Israel, Jesus escolheu você como igreja. Então você é um escolhido. Aleluia. Então você é um escolhido. Eu acredito que, eu sinceramente tenho reservas com a doutrina da predestinação, que uma vez salvo, sempre salvo. Mas eu acredito que Deus sabe quem serão os salvos. Eu acredito que Deus sabe, na sua onisciência, Deus sabe quem são os salvos. E eu acredito que tem pessoas que eles andam por muitos caminhos, mas como Deus sabe que eles são salvos, não é que eles vão aprontar a vida inteira e no final eles serão salvos, porque Deus já os selou e predestinou estes. Há uma questão também de escolha humana. Deus não nos obriga a irmos até Ele. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Se você quiser tirar o peso dos seus ombros, tirar a carga do pecado dos seus ombros, você precisa tomar uma decisão de ir até Jesus. E se você for até Jesus, Ele vai tirar o peso dos seus ombros, porque Ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Aleluia. Mas eu acredito que Deus tem propósito com pessoas ao ponto que elas podem caminhar por muitos caminhos, mas no final das contas, elas retornam para a casa do Pai. Elas retornam como um filho pródigo para a casa do Pai. Então escute uma coisa, meus irmãos. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Escolha servir a Deus. E os planos que Ele tem para você, eles serão estabelecidos. Não fuja desses planos. A gente aqui que por muitos anos fugiu desses planos de Deus, dos propósitos de Deus, por A ou por B. Mas nesta manhã Deus está dizendo: esse é o tempo, filho meu, esse é o tempo, filha minha, de você voltar para a minha presença, para você voltar a cumprir o que outrora você deixou de cumprir.
porque com certeza há um chamado na sua vida. Então, hoje é o dia, essa é a manhã que você precisa renovar a sua aliança com Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. Então veja, dentro de um casamento na cultura hebraica daquela época, judaica daquela época, havia alguns passos parecidos com os nossos aqui. O primeiro era o shidurim, que era a escolha. O segundo era o eruzim. Eruzim quer dizer noivado. Eruzim é um acordo de compromisso de noivado. Escute uma coisa, os pares se encontravam, junto com as famílias, eles faziam então o eruzim, um pacto, um compromisso, que é o noivado. Juntavam as famílias, eles assinavam um documento de quase 1 metro, chamado Ketubá. Era um documento imenso, chamado Ketubá, que era para comprovar o acerto. Nós usamos a aliança, né? A aliança de noivado. Eles assinavam esse documento, não é? Ketubá, que era o noivado, que era um ato de compromisso. Eles tomavam um cálice junto, chamado Kiddush. Tomavam esse cálice junto, formando o compromisso dos dois. E aí o noivo, ele ia embora. Ele não ficava na volta da noiva, como, não é como muitos fazem, até mora junto. Não é? Aí quando casam não tem mais graça, não é? Não, o noivo ia cuidar da vida dele. Dificilmente ele ia frequentar a casa da noiva. Ele ia cuidar da vida dele de 1 a 2 anos. Aliás, ele ia cuidar da vida dos dois. Ele ia preparar nesse período de 1 ano a 2 anos, é onde durava o noivado, né, do povo judeu. Ele ia preparar a casa, ele ia se assegurar de um bom emprego para sustentar a família. Ele ia organizar a casa, e eu acho muito interessante que isso combina com João capítulo 14, lembra disso? Jesus em João 14 diz assim: eu vou para o Pai preparar moradas, preparar lugar, para onde eu estiver, vocês estejais também. O nosso noivo foi preparar a nossa morada. Digam amém. Você pode aplaudir a ele, por favor. Faça isso com alegria. Digam amém. Olha que interessante. Durante esse período de 1 a 2 anos, o noivo ia se assegurar de um bom emprego, de uma casa para eles. E olha que interessante. Nem o noivo, é por isso que precisamos entender a cultura para entender os textos bíblicos. Nem o noivo, nem a noiva, nem a família da noiva, nem a família do noivo, a não ser o pai do noivo, sabia o dia que seria o casamento. Lembra que Jesus disse que o dia e a hora da vinda dele, nem ele sabia, ninguém sabia, nem os anjos sabiam, só o Pai sabia. Jesus está trazendo elementos da cultura do casamento judaico para dizer uma verdade. Porque o pai aqui, ele sabia quando que o filho estava preparado realmente para casar. Meus irmãos, se nós pais dos nossos filhos, a começar de homens e mulheres, se a gente assim, só deixasse casar quando realmente o cabra tivesse condição de sustentar uma menina, seria outra coisa. Nós evitaríamos muito sofrimento. Embora a maioria de nós casou, não é como diz o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, a minha vida é uma atrapalhada. Eu digo: misericórdia, velho. Como assim? Eu peguei os trapos da minha mulher, eu peguei os meus trapos, nós juntamos e viramos uma atrapalhada. Eu digo: misericórdia. Uma atrapalhada, né? Embora a maioria de nós conquistou as coisas, e eu acredito muito nisso também, na união do casal, na união dos dois, lutando junto, guerreando junto, juntando junto,
Eu creio muito nisso, que há uma bênção de Deus quando o casal se une nesse sentido, porque é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Eu acredito muito nessa dádiva do casal guerrear junto. Agora, se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, se o homem põe para dentro de casa e a mulher estoura os cartões de crédito, se a mulher põe para dentro de casa e o homem, né, só quer trocar de carro e gastar em casa, aí não tem casamento que aguente. Mas se os dois pensarem juntos, guerrearem juntos, planejarem juntos, é certo que vão prosperar. Mas o melhor ainda seria se nós trabalhássemos como eles faziam. Meu amigo, meu filho, você ainda é muito moleque, você ainda é muito menino, você não construiu uma casa ainda, você não tem nada na vida, não vai casar ainda. Deveria ser assim, era assim que fazia. Era o pai que via o funcionamento do filho, se ele já estava pensando assim, não, agora ele está pensando não mais como solteiro, né? Não tem hora para chegar, não tem hora para sair, né? Vida boa, mamãe leva a comida na cama. Não, ele já está assim pensando como marido. Era o pai que via o funcionamento do filho e era o pai que dizia, meu filho, agora eu estou vendo que você está numa postura de homem para casar. Agora sim, tal dia você vai ser o casamento. Era o pai que determinava isso. Isso é uma coisa muito interessante. Para isso, esse pai precisa ser pai, né? É outra pregação. Esse pai precisa ser pai. E é por isso que Jesus vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem ele, o pai. Então, isso é uma verdade. Digam amém. Escute uma coisa. É por isso que tanto a noiva como as damas de casamento precisavam ficar preparadas. Porque não sabiam o dia certo, então elas precisavam ficar organizadas. Se o noivo, no período de 1 ano a 2 anos, tinha que preparar a vida dos dois, a noiva também tinha obrigações, porque ela assinou um compromisso. Qual era o compromisso da noiva? Está purificada, está sempre preparada, está adornada, para quando chegasse o momento do casamento, não ser uma correria. Claro que ela não ia ficar dia e noite com o vestido de noiva, mas ela estaria, sabe, sempre na atenção, esperando, aguardando, né, se preparando. É como, por exemplo, quando chega uma pessoa em nossa casa, o que a gente faz? Eu sempre, quando recebo os meus parentes, não é? Eu fico preparando a casa para recebê-los, arrumando um pátio, arrumando uma coisa, cortando a grama, pintando a casa, ajeitando isso, trocando. O que eu estou fazendo? Me preparando para receber. Aí chegam os parentes em casa, não tem comida, não tem nada. É uma lástima, não tem nada, sabe? Não, está tudo jogado, tudo caído, tudo quebrado, não. Pelo menos lá em casa nós temos esse sistema. Nós já abastecemos os armários, as coisas, tudo, para receber. Quando eu sei que estão chegando, vou lá a gente faz comida, porque eu particularmente gosto de chegar de viagem no lugar. Ainda mais se eu viajei um dia inteiro, eu tenho alguma coisa para comer, né? Misericórdia. Não mata o homem de fome, pelo amor de Deus, dá um copo com água. Dá um copo com água aí, servo de Deus. Não é? Eu gosto que chegar de viagem no lugar e ter alguma coisa, porque comida de viagem não é comida, né? Ainda mais se você come correndo. Então o que a gente faz lá em casa? A gente prepara sempre, isso é uma cultura nossa lá em casa. A gente prepara a mesa para receber o convidado, sempre. Então veja, queridos, é isso que a noiva tinha que fazer, ficar atento, se preparando, organizando, esperando, sabe, nunca jogada, escabelada, suja, no meio da bagunça, não, ela sempre pronta, porque qualquer momento o noivo poderia vir. As damas de honra, as convidadas também a mesma coisa. Escute uma coisa, queridos, quando o noivo chegava com seus convidados, com os seus pajens, não é? Eles chegavam tocando o chofar, geralmente à meia-noite sempre. Sempre se dava à meia-noite, porque o casamento ia durar 7 dias, ia durar 7 noites. Então, quando o noivo chegava na cidade, ele chegava tocando os seus pajens,
geralmente 10 também, porque 10 na cultura judaica é um número completo. Não se poderia circuncidar uma criança, não poderia se firmar uma sinagoga sem ter no mínimo 10 pessoas, 10 homens ali. 10 é um número completo na cultura judaica, 10 mandamentos. 10 fala de responsabilidade, isso é uma outra história. Mas escute uma coisa, vinham os 10 pajens tocando o chofar, e lá vinha o noivo. A cidade ficava alvoroçada, e a noiva tinha que estar pronta para receber o noivo. Digam amém. O arcanjo vai tocar a trombeta. O arcanjo vai tocar. Nós temos que ficar atentos para ouvir. Quando eu era criança, que eu ouvia meu pastor pregar sobre isso, eu acordava de madrugada e ficava escutando. Escutando para ver se tinha tocado alguma coisa. Não é o nosso ouvido natural que vai ouvir, mas é o nosso espírito que vai ouvir o tocar da trombeta. Mas é certo que o noivo vai vir. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor. Faça isso com alegria. Agora escute uma coisa. Então nós tínhamos esses elementos que se faziam, e aí chegava o momento do noivo com seus pajens, as 10 damas, e aí se dava o Nessuim. O Nessuim é o casamento. Se dava o Nessuim, que é o casamento. E Nessuim em hebraico quer dizer carregar. É por isso que existe uma cultura de carregar a noiva até o lugar de núpcias. É por isso que existe na cultura judaica, quando vão, não sei se vocês já viram filmes ou documentários, quando eles estão lá celebrando o casamento, os dois sentam em cadeiras, e os pajens carregam eles, porque em hebraico, Nessuim quer dizer carregar. Agora não sou mais eu que caminho por mim mesmo, porque por mim mesmo não tenho condições de caminhar, não tenho condições de me salvar, mas agora o noivo me carrega, porque agora não é mais meu noivo, ele é meu esposo, é o Cristo. A igreja não tem condições por si só de se salvar, a não ser que o noivo salve, que o noivo a carregue. Então, meus irmãos, nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então é o noivo que exerce sobre nós o Nessuim, o casamento, o carregamento. Ele nos carrega, ele nos toma pela mão. Você pode aplaudir a ele, por favor, faça com alegria. Dentro do casamento judaico havia 3 pilares importantes que são parecidos com os nossos, que selava o casamento. Era o amor, a fidelidade, e pense aqui, fidelidade com o compromisso e a santidade. Para nós, na nossa cultura ocidental, a gente ressalta a paixão, não é? E os um pouquinho mais entendidos ou mais sérios, eles mais estruturados, ressaltam o amor. Mas na cultura judaica eles não ressaltam o amor, eles ressaltam, para começar, o compromisso, a fidelidade. Porque, meus irmãos, eu já vi pessoas que pareciam 2 brasas. Meu Deus do céu, eu conheci um casal que ia lá em casa às vezes, no meu sogro, dava nojo, só se lambendo. Você sabe aquela frescurinha assim, meu amorzinho, meu bichinho, sabe? Meu Deus, eu ficava até com vergonha do meu sogro, porque eu nunca fiz isso na frente do meu sogro. E ficava beijando a minha esposa na frente do meu sogro, nunca, por respeito a ele. Mas depois, depois, aí o fogo caía do céu. Escute uma coisa. E aí tinha um casal da igreja, meus amigos que iam lá, rapaz, eu ficava morto de vergonha. Ai, minha mãezinha, ai, e bibi. E ficava se beijando, eu ficava, meu Deus. Até um dia eu disse, meu irmão, rapaz, o meu sogro ainda é aquele alemão conservador, cuida um pouquinho. Meus irmãos, não deu 2 meses. Se poliaram, não deu 2 meses. Você entendeu? É uma paixão com fogo de palha. E escute uma coisa, aquela coisa, não é? O amor é válido, mas escute uma coisa, meus irmãos.
E eu concordo com isso. O que deve ser base para nós é a fidelidade, é o compromisso. Não importa se está na dor, se está na morte, se está na velhice, se está na saúde, é a fidelidade. Eu conheço pessoas que se casaram porque as famílias se combinaram, e a pessoa não gostava daquela outra, não gostava, não tinha interesse, mas foi convivendo, foi vendo que era uma pessoa boa, uma pessoa séria, uma pessoa para casar, porque tem gente que é para brincar, então você fica esperto, mas tem gente que é para casar, você vê assim, é para casar. E aí essa pessoa viu que era uma pessoa que valia a pena estar junto. Quando viu a pessoa, sabe, brotou o amor. Mas antes o que entrou foi o compromisso. É o compromisso que nos firma. Meus irmãos, se nós servirmos a Deus só porque, amor, eu amo a Deus, Deus me ama, aquela coisa boa, e Deus me ajuda, e Deus me cuida, e servir a Deus sem compromisso, não é servir. O que nos firma diante de Deus, minha gente, é o compromisso. Olhe, deixa eu dizer uma coisa para você. Embora o amor é importante, mas muito antes do amor, viva o compromisso. Porque tem gente que o amor pode se apagar. O amor pode se apagar. A Melissa que canta, né? O amor é uma fogueira. Cantora Melissa, o amor é uma fogueira, é chama que ateia a candeia do coração. É uma fogueira. Se você vai tirando as brasas, só vai jogando cinza. Pega um casamento que os dois se gostam e um vai só incomodando, vai só chateando, vai traindo, vai xingando, vai judiando, mas não tem amor que resiste a uma loucura dessa. Não tem. Vai sendo infiel, vai tratando mal. Mas olha, pode ser a bela adormecida, a Rapunzel, não vai querer esse príncipe, porque é um monstro. Não vai querer essa princesa, porque é uma bruxa, que só charopeia, que só incomoda, que só judia. Não tem condições. Mas se você vai aquecendo, se você vai colocando mais brasa, vai tirando as cinzas, vai perdoando, vai pedindo perdão, vai tendo compaixão, isso vai reacendendo. Mas tem que ir fazendo os mecanismos. Mas aí o que perdura é o compromisso. Meus irmãos, nós precisamos ter compromisso. Nós vivemos numa geração sem compromisso. Com o seu próprio casamento, com a igreja, com as famílias, consigo mesmo. Meu irmão, quando você se senta e toma numa hora, numa botada, 1 litro de Coca-Cola, você não está tendo compromisso com a sua saúde, você está se matando. Pense nisso. Você entende? Quando o pessoal dá uma cheirada de uma carreira de cocaína, ele não está tendo compromisso com ele mesmo, que ele está se matando. Você me entende isso? A gente precisa ter compromisso com a gente mesmo e depois com os outros. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá. Faça isso com alegria. E o terceiro pilar aqui é a santidade. A noiva precisava estar separada. Ela estava com as suas damas de companhia, mas ela era noiva. Ela não agia mais como alguém que não tinha compromisso. Ela precisava estar separada, organizada. A igreja precisa estar santificada, com as vestes limpas, para poder encontrar o noivo. Meus irmãos, Jesus não vai buscar um povo de qualquer jeito. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo de mãos limpas, de coração puro. Então nessa manhã, meus irmãos, vamos nos preparar de verdade. Vamos mudar a nossa rota se estamos errados. E vamos caminhar na direção do noivo, não na direção do inferno, da condenação. Digam amém. A primeira lição que eu quero dizer para vocês hoje é, primeiro, esteja preparado para o retorno do noivo. Diga, eu preciso estar preparado para o retorno do noivo. Se prepare. Segundo, vamos manter o propósito. Se mantenha no propósito. 5 daquelas virgens se descuidaram. Por quê? Porque elas não trouxeram mais azeite, mais óleo. Elas não trouxeram mais óleo. Meus irmãos, escute uma coisa. É muito importante nós nos mantermos
no propósito, na mesma fé, no mesmo coração. Tem gente que começa na igreja, pega todos os cargos, pega tudo e vem na euforia, vamos para a festa, vamos estar na igreja. 3 meses depois entrega tudo. Não me adianta uma pessoa assim. A pessoa começa o casamento, a 1000 maravilhas, 1 mês depois odeia um ou outro. Entendi. 1 semana a pessoa não come nada, porque quer emagrecer, e aí se mata para emagrecer, aí 1 semana depois come o dobro. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Aquela pessoa que quer conseguir alguma coisa de Deus, como já aconteceu às vezes aqui, acontece comigo, a pessoa vem aqui comigo, pastor, me ajuda nessa situação. Meus irmãos, aí passa o dia aqui orando na igreja, em jejum, orando, até que quer profetizar sobre mim, consegue a bênção, some da igreja. Não adiantou nada, a situação vai ser pior. Meus irmãos, vamos continuar firmes, vamos manter o nosso passo, manter a nossa fé, manter a nossa alegria, manter a nossa comunhão, manter o nosso amor, nos manter diante de Deus, não deixar o nosso óleo acabar, o nosso azeite acabar. Meus irmãos, pode ter uma Ferrari lá bonitona, com um motor imenso, mas se não tiver óleo nesse motor, essa Ferrari vai fundir o motor. Você me entende? O óleo aqui não é o Espírito Santo, o óleo aqui é a palavra de Deus, a lamparina aqui é a palavra de Deus, a luz aqui é a palavra de Deus. Nós precisamos manter a palavra de Deus em nós, em nosso coração. Você pode aplaudir o Senhor, por favor, faça isso com alegria. Depois, deixa eu dizer essa verdade para você, porque ela é muito importante. Tenha reservas, trabalhe com reservas, em todos os sentidos, trabalhe com reserva. Meus irmãos, é por isso que o brasileiro reclama da Previdência Social, mas escute uma coisa, 99% dos brasileiros não sabem economizar. É por isso que o governo faz aquela coisa da Previdência, para tirar um pouco do salário, para ver se no final da sua vida você tem alguma coisa. Porque a maioria de nós, tudo que tem, gasta. E não é porque ganhamos pouco, é porque administramos mal. Você sabe por quê? Porque nós somos imediatistas. Um tempo atrás, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu perguntei assim para a igreja, para essa igreja, se houvesse um problema, olha que interessante, eu não sabia do coronavírus. Se houvesse um problema assim, e você não pudesse trabalhar, não pudesse ganhar dinheiro, você sobreviveria 6 meses com a reserva que você tem? 99% não tinham reserva para viver 6 meses. Que não tem como trabalhar para ganhar dinheiro. Eu vou viver, eu vou comer das minhas reservas. Quem é que tem? 99% da igreja não tinha. Você sabe por quê? Porque nós somos imediatistas. A gente quer só viver o aqui e o agora. A gente não pensa no futuro. Como a gente às vezes não pensa nas consequências, como a gente não pensa na volta de Jesus. Eu quero viver o agora. É o jovem que diz assim, eu vou aproveitar a vida agora. Eu sou jovem, quando eu tiver velho eu vou para a igreja, eu vou aproveitar a vida, e vai lá, pega um carro e se lasca, e se mata. Cadê a vida? Cadê a vida? Você entende? Foram os nossos jovens daqui, os nossos jovens lindos, aproveitando a vida. Se foi. Você me entende que tragédia? Esse é nós, o ser humano, que só pensa aqui agora. A gente não pensa no futuro. A gente não pensa que está criando um filho para ser um mau marido, para ser uma má mulher. A gente não pensa nisso. A gente não pensa que a gente não está vivendo, sabe? Vai gastar tudo que tem agora. E amanhã? A gente não tem reserva. Essas 5 tolas, elas não tinham reserva. E quando foi preciso, faltou. Isso acontece com muita gente, que para tudo nessa vida, não trabalha com reserva. Meus irmãos, eu fui fazer um consórcio.
de um carro, eu vi que não valia a pena. Você sabe por quê? Porque a minha cultura, eu faço reserva. Eu fui calcular as taxas e tal, aí eu fui perceber depois que fazem isso porque obriga a pessoa a ter que pagar. Só que eu, naturalmente, como bom judeu, e a cultura minha, olha, nem que seja um centavo eu guardo. Eu economizo, deixo de fazer uma coisa e outra, sabe? Porque minha cultura, da minha família, isso é meu. Meu pai trabalhava assim. Então eu fui lá e desmanchei o consórcio. Eu digo, não vale a pena, porque fui calcular as taxas, tal. Digo, não, mas eu consigo fazer reserva. Aí a pessoa disse, pastor, na verdade a gente faz isso para obrigar as pessoas a separar algum valor, porque tem que pagar. Eu digo, não é o meu caso, porque eu naturalmente me organizo com reserva. Meus irmãos, isso é para a nossa vida, em todos os aspectos, seja espiritual. O coronavírus mostrou agora, muita gente pereceu porque não tinha reserva. Muita gente perece espiritualmente, não é que espiritualmente a gente tem reserva, não é isso, mas eu acredito, irmãos, aqueles dias de monte, aqueles dias de palavra, aqueles dias de jejum, aqueles dias de culto, aqueles dias de louvor, aqueles dias de ensaio, aqueles dias de choro, na presença de Deus, vão te ajudar em momentos difíceis, que você não vai ter condição às vezes de vir para a igreja, que não tem condição de orar, de ler a Bíblia, mas você tinha reserva, você entende? Mamãe ficou cega, mas ela passou a vida inteira, depois que conheceu Jesus, lendo a Bíblia dia e noite. Ela recitava textos e textos da Bíblia. Você sabe por quê? Tinha reserva. Sabe, queridos, é isso que eu quero dizer no aspecto humano e espiritual. Essas virgens loucas, 5, não tiveram reserva. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Por fim, para mim encerrando, meu Deus, tinha tanta coisa para falar para vocês aqui. Nós somos pessoas que nós procrastinamos, nós deixamos para depois. As 5 virgens sábias, elas levaram as lamparinas cheias de azeite, mas levaram vasilhas como reserva. As tolas não, só levaram, talvez pensaram assim, depois eu compro. Se faltar, uma de nós vai ali e compra e dá tudo certo. Só que veio de surpresa. Meus irmãos, eu faço muito ofício fúnebre. Eu faço bastante ofício fúnebre. E o que eu vejo em ofícios fúnebres são as pessoas lamentando. Eu deveria ter perdoado. Eu deveria ter pedido perdão. Eu deveria ter abraçado mais. Eu já vi pessoas lendo para o pai, para a mãe, para o amigo, dizendo assim, olha, pai, eu deveria ter feito isso, te dito isso, tal coisa. Não adianta. Nós temos que parar com esse negócio para depois. Eu deveria ter perdoado, eu deveria ter amado, eu deveria ter doado, eu deveria ter estendido a mão. Sabe, queridos, nós procrastinamos a nossa vida, nós procrastinamos os nossos sonhos, nós procrastinamos a vontade de Deus, nós deixamos tudo para depois. Deixa eu organizar aqui, depois eu vejo tal coisa. Tem coisas que você precisa resolver hoje, há pedido de perdão que precisa ser hoje, a restauração que precisa ser hoje, não pode ser depois. Tem situações na sua vida de saúde que você não pode deixar para depois. Esses dias eu ouvi um médico dizendo assim, falando sobre o Steve Jobs, que ele começou com uma dor do lado assim, e os amigos diziam assim, é gases, isso é gases, isso é bobagem, toma um chazinho aqui, e ele foi deixando, e aí um dia, depois de um tempo, ele foi no médico. Quando o médico chegou lá, ele disse assim, quando chegou no médico, o médico disse, agora é tarde, você está com câncer brabo, não tem o que fazer. Se você tivesse vindo antes, mas ele deixou para depois. Sabe, gente, a gente deixa para depois a nossa saúde, a gente deixa para depois a nossa família, a gente deixa para depois a igreja, as coisas de Deus. Não deixe para depois vai faltar azeite, depois o noivo vai vir e não vai ter condições de reaver. Nessa manhã, eu peço a você, tem coisas que você precisa fazer, que não pode ser para depois, que precisa ser hoje. Se coloque em pé. Eu tinha mais coisas que falar para vocês, mas nós estamos com o horário estourado. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando esse culto. Não deixe para depois. Hoje é o dia, hoje é a hora de nós fazermos o que precisa ser feito.
Amado Senhor, continua falando ao nosso coração. Oh Espírito Santo, nós não queremos ser como essas 5 virgens tolas, nécias, nós queremos ser como as sábias. Então nesta manhã, Senhor, nós recebemos a Tua palavra e nós a aceitamos em nosso coração. Fala conosco, em nome do Senhor, que assim seja. Amém. Tome seu assento. Pastor Arnoldo, faz o ofertório para nós, depois eu venho com uma ceia, em nome do Senhor Jesus.